Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Nós estamos aqui hoje, vamos falar sobre a coexistência no ambiente de trabalho. Estou esperando o Luciano, que vai estar aqui hoje, entrar. Aí. Luciano consegue mandar o convite aqui para participar? E... Bom, vamos lá. O Luciano está entrando, então agora sim eu vou falar de novo. Então, boa noite para todo mundo. Boa noite, Lu. Boa noite, Gi. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Olha só, estamos os dois aqui de verde esperança. Sem combinar. Sintonia, né, Gi? Sintonia, tá vendo? Transmissão de pensamentos. Pois Então, é. eu queria então, apresentar rapidinho. Então, para quem não me conhece, eu sou Gisele, sou psicóloga, consteladora familiar, psicoterapeuta corporal. E, na verdade, estou fazendo essa série de lives aqui para poder também contar para vocês, né, a novidade. Já venho contando aí que eu estou agora com o site www.giselelacorte.com.br e também para falar do canal, que eu vou depois tentar colocar essa live lá no YouTube também, disponibilizar. E queria também te dar as boas-vindas, Lu. Muito obrigado. Você quer se apresentar um pouquinho? Quer que eu fale? Bom, a gente pode ir aqui compondo juntos, né? Então, eu sou o Tá, Luciano, boa noite. Obrigado pelo convite, Gi. Uma alegria estar aqui com você, né? uma Tratando alegria de um também. tema importante, né? A mudança no mundo do trabalho com esses tempos de pandemia, de isolamento social, né? Eu, por 15 anos, fui empresário na área de comunicação e em 2012 eu senti um chamado, né, para uma mudança. Então, iniciei aí uma transição gradual de carreira. Hoje eu sou psicoterapeuta corporal em APO, né, análise psicoorgânica. Eu atuo em consultório, presto algumas consultorias para empresas e também tenho um trabalho com grupos no movimento Coexistência, né? Criei um movimento que fala das relações humanas. Então, Uhum. são as minhas três aí atividades, né? Campos de atuação. Sim, eu estou muito feliz, né, de falar com você sobre esse assunto, porque eu sei que você é uma pessoa que gosta muito do que você faz, e você faz muitas coisas, e gosta, né, muito do seu trabalho. Eu também gosto muito do que eu faço, e eu acho que o trabalho, quando a gente vira adulto, ele é um tema que ele passa a ser fundamental na nossa vida, porque a nossa identidade, ela fica muito vinculada ao nosso trabalho, né? Quando a gente conhece alguém depois de adulto, uma das primeiras perguntas que as pessoas fazem é qual o seu nome, e uma das primeiras perguntas é o que que você faz, com o que que você Faz. trabalha, né? Então eu vejo que o trabalho ele pode ser uma fonte de muito prazer, de muita realização, né, de muito significado, e também uma fonte de muito sofrimento, de muita angústia, um lugar de muitas dificuldades, né? Então eu queria
escutar você um pouquinho, né? O que que te levou, que eu sei que a coexistência tem pilares, né, que a gente vai falar, mas assim, eu sei que no teu trabalho com as empresas, com executivos e tudo, o que que te levou aí para esse caminho aí da coexistência, do movimento da coexistência? Pois é, Gi, falar de coexistência é falar do existir com, né? Existir em relação a. E a primeira relação que a gente tem é com quem? Conosco, né? Uhum, Como eu me relaciono comigo, né? Será que eu me enxergo? Será que eu escuto as minhas necessidades? Será que eu acesso os meus limites? Para que então, na relação com o outro, aí segundo pilar da coexistência, né, nós uhum, vamos negociar limites, necessidades, vamos compartilhar talvez o desenvolvimento de um projeto, vamos criar uhum, juntos. Os encontros, eles sempre vão trazer algum tipo de choque, porque a gente é diferente, né? Nós temos uhum, semelhanças, mas temos diferenças. E como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente articula essas diferenças? E aí, o terceiro pilar da coexistência é eu no contexto, né? Eu com a vida. No caso do mundo corporativo, é como é que é a minha relação com a organização, né? Com as suas leis, com a sua cultura, com os seus valores. Será que tem fit, né? Tem alinhamento? Ou será que não? E aí, como uhum, esses pilares eles são entrelaçados, né? Falamos do eu comigo. Será que eu tenho clareza dos meus valores? Será que eu tenho uhum, clareza daquilo que me move, né? O que me dá prazer no trabalho? Porque é fácil a gente também projetar tudo no externo, né? Na sim, sim, organização onde a gente trabalha, com o nosso gestor. Então, trazendo aí esse elemento do adulto, né? Você trouxe aí no mundo adulto. Pois é, o uhum, adulto é aquele que se responsabiliza, né? Então, sim, ok. Qual é a parte que me cabe, né? O que então eu preciso, que limites eu preciso colocar? O que eu preciso, né? Será que você que está escutando a gente aqui nessa live já se perguntou o que eu preciso para exercer bem o meu trabalho, para me motivar, para me preencher de energia? Então, quais são os meus valores e a minha visão de futuro? Encaixa aonde eu estou atualmente? Então, coexistir é uma arte. Hoje uhum, exige sim. reflexão, né? Reflexão para que eu consiga me perceber, para que eu consiga perceber o outro e perceber os contextos onde eu estou envolvido. Sim, eu estava até pensando enquanto você falava, né, que quando a gente trabalha com orientação vocacional, Uhum. se a gente for pensar nesse pilar aí do eu comigo, né, a gente vê muito claramente como aquele padrão de, às vezes, olhar a profissão muito como o dinheiro, né, Uhum. com aquele, às vezes, aquele receio, né, do financeiro, e muitas vezes abrir mão dos próprios desejos, dos próprios valores na hora de seguir uma profissão. E isso acaba sendo muito nocivo a longo prazo, né? Então, a pessoa poder se conhecer, poder conhecer os seus valores, os seus desejos, passar por esse processo na hora de fazer uma escolha profissional, isso tem uma importância muito grande, né? Pois é, isso é fundamental. Porque, de alguma forma, nós recebemos várias influências, né? Do nosso sistema familiar, os modelos dos nossos pais, o que para eles significava o trabalho, segurança, sucesso profissional. Então, muitas vezes, a gente precisa desconstruir alguns modelos, né? Para então acessar o que me move, né? Porque, Uhum, pois é, quando a gente ocupa o nosso lugar, quando a gente realiza aquilo que realmente nos traz prazer,
brilho nos olhos. A prosperidade geralmente é uma consequência, né? Então, Sim. a gente costuma inverter essas posições. E aí, então, o trabalho, ele passa a ser pesado, né? Até interessante a raiz da palavra trabalho, né? Tripalium, que era um espírito de Uhum. tortura. Então, olha o que está no nosso inconsciente, né? Num lugar mais profundo. Sim. Então, Uhum. eu penso que é um caminho aí de desconstrução e de escuta a cada momento de si mesmo, né? E aí o que eu acho muito bonito, você falou, você colocou né, no texto de apresentação da nossa live, Uhum. das nossas riquezas interiores, né? Sim. E é muito Sim. bacana a gente entender que o trabalho é uma forma de servir a vida, né? Então, Sim. nós recebemos aí um legado ancestral, né? Talentos, experiências, tudo que está acumulado aqui nesse código que a gente recebe. Uhum. Nós temos também capacidades inatas, né? Aquilo que a gente chama dos talentos, né? Da nossa singularidade. E a gente tem Uhum. uma história de vida, não é, Gi? E essa história de vida tem dores, tem faltas, tem sofrimentos. Tudo isso Sim. pode estar a serviço, né? Todo Sim. esse Sim. conjunto pode, então, se transformar numa oferta para o mundo. Então, Sim. Sim. eu me coloco a serviço. Eu acho muito bonito aquela expressão de que quando os seus talentos encontram as necessidades do mundo, você conectou com o seu propósito, né? Olha, que lindo, que lindo. E eu fico pensando também o quanto que a gente vai se tornando adulto e o quanto que a gente vai esquecendo de valores fundamentais que quando criança a gente já tinha e às vezes a gente vai sendo educado, né, de uma forma que vai até fazendo a gente esquecer. Por exemplo, uma criança quando ela está aprendendo a andar, ou quando ela está aprendendo a falar, ou quando ela está aprendendo alguma coisa nova, ela é incansável. Ela se expõe, ela erra, ela falha, ela cai, ela levanta, ela é vulnerável, ela é espontânea. E depois de adulto, parece que a gente perde isso, parece que a gente errou, nossa, acabou. Falhou, acabou. Eu tive algum problema, a gente fica muito paralisado quando as coisas saem do eixo, quando a mudança aparece. Então, eu acho que esse caminho da gente poder voltar para nossas raízes ali, da gente poder se reconectar com a nossa energia de vida, com a nossa energia primária, né, a gente poder se conectar com a nossa vulnerabilidade, de poder ousar, de poder testar, de poder fazer. E se não der certo? Não deu. Eu vou me. Assim, na Gestalt tem um conceito que eu gosto muito, que chama ajustamento criativo. Eu não sei se você lembra aquele filme, Feitiço do Tempo, que um jornalista ele fica preso no mesmo dia, e Ah, se chama o Dia da Marmota, que ele fica preso naquele dia. O ajustamento criativo, ele fala disso. Às vezes, a gente fica preso em padrões, preso em contratos, né, e padrões que a gente fica revivendo aquilo diariamente. Quando a gente vê, a nossa vida não tem criatividade alguma, a gente fica ali preso. Uma vez, quando eu estava fazendo curso de psicologia, me disseram que a definição de loucura é fazer as mesmas coisas e se perguntar por que os resultados não mudam. uhum. Então, às vezes, a gente fica num ajustamento conservativo que vai matando a gente. Enquanto, Sim, na verdade, o ajustamento criativo é a gente poder, não deu certo, vamos ajustar um pouquinho, vamos de novo, vamos fazer um pouquinho, vamos mudar alguma coisa aqui e de novo, mas a gente muitas vezes não se dá essa oportunidade que a gente se paralisa. sem dúvida. É, eu me lembrei um pouco da minha história de infância, né? Contando aqui um pouco da minha trajetória. Eu dizia para os meus pais assim:
eu quero ser zelador. E eles falavam, filho, por que você quer ser zelador? Eu falava, porque ele escuta as histórias dos moradores, ele interage com todo mundo, ele tem, né, um livre acesso à casa das pessoas. Ou seja, olha que interessante, né? No nível simbólico, eu já estava me conectando ao que eu viria a fazer no futuro, né? Então, Exatamente. psicoterapeuta, ele escuta histórias, ele acolhe, né? Ele está servindo Sim, aquela pessoa. Então, exatamente. nas sessões, eu costumo perguntar, né, para alguns pacientes, o que a tua criança gostava de fazer? Como é que Sim. era? Me conta um Uhum. pouquinho mais, né? O que te enchia de energia, te fazia alegre? Geralmente tem algumas pistas aí interessantes, né? Sim, sim. Na psicoorgânica, a gente trabalha essa religação com o nosso impulso primário, né? E o impulso primário, quer dizer, vamos trazer aqui essa criança interna, né? É espontânea, Uhum. é livre, é cheia de energia. E aí ela vai se adulterando, né? O adulto no sentido de adulterado. E não Sim, o adulto maduro que se liga com esse lado criativo, né? Esse lado criança e vão de mãos dadas, né? Acho sim, que sim. o nosso adulto precisa se aliar aí com esse lado, né? Eu Sim, me lembrei agora sim. de um psicólogo que eu admiro muito, o Roberto Credo. Hum. E ele fala sobre normose. Aliás, recomendo a Ah, vocês que estão aqui no canal com a gente, assistam um TED do Roberto chamado Normose. Ele diz o seguinte, é a patologia da normalidade, né? Então, um senso de adequação, um senso de eu quero ter uma vida normal. E aí ele diz assim, escuta, no mundo com uma série de contradições, será que você quer ser normal, né? O que é esse é. normal? Então, conectando com esse lugar criativo, espontâneo, né, que a gente está resgatando aqui, acho que passa por a gente abandonar um pouco dessa normose, né? Sim, sim. Eu até me lembrei agora de você falando da nossa querida Brené Brown, que ela fala que ela muitas vezes é convidada por empresas para dar palestras sobre vulnerabilidade, inovação, e as pessoas, muitas vezes ela é chamada para dar palestras sobre inovação, sobre ousadia, e as pessoas falam para ela assim, mas não fala de vulnerabilidade não, hein? E aí ela diz, mas como que eu vou falar de inovação, de ousadia, de criatividade, sem falar de vulnerabilidade? Porque se a gente só vai conseguir criar alguma coisa nova, fazer alguma coisa nova, ou se colocar em exposição, ou tentar realizar um sonho, ou fazer alguma coisa, se a gente estiver aberto ao risco, se a gente estiver aberto ao erro. Eu estava até vendo estava vendo um vídeo falando que teve um congresso do fracasso, né, Que onde as pessoas bárbaro. estão mais, não é legal? Onde as pessoas estavam desmistificando essa questão do fracasso, do erro, porque a gente fica muito travado, né? Eu acho que essa normose aí que você está falando, a gente quer se encaixotar em um monte de padrão que a gente nunca parou para pensar se tem a ver com a gente. E aí a gente quer ficar normal, né? Normal na norma. A gente quer ficar. E a gente fica sem os nossos atributos mais únicos quando a gente vira normal. Zé, fica, né, enquadrado. É Sim, um desafio. Gi, eu me preparei aqui com alguns dados que eu queria compartilhar com você e com claro. as pessoas que estão aqui com a gente, que fala um pouco dos impactos sobre a saúde mental no trabalho. Então, Tá. olha como isso é importante e relevante nessa discussão que a gente trouxe aqui. Então, Uhum, olha só, vou ler algumas coisas para vocês, tá? tá. E até vamos abrir um espaço aqui para interagir, né, pessoal? Tragam suas questões, suas dúvidas, vamos co-criar esse encontro, né?
Então, Isso olha aí. só, até 2020, a depressão será a principal causa para que as pessoas se afastem do trabalho. Esse é um dado da Organização Mundial da Saúde, tá? No Brasil, as doenças psicológicas já são o terceiro motivo para licença médica de trabalhadores. Isso é uma fonte do Ministério da Saúde. Uhum. Aqui tem, né, dados mais amplos. A economia global perde 1 trilhão por consequência da queda de produtividade causada por transtornos mentais. Também é um dado da Uau. OMS. Né? Uhum. 260 milhões de pessoas enfrentam transtorno de ansiedade. E muitas delas com causas ligadas ao trabalho. Ao Né? trabalho. Uhum. Ou seja, no momento em que a gente está vivendo, então, isolamento social, pandemia, incertezas, medos, o trabalho se reconfigurando, né? Como é que a gente pode cuidar da nossa saúde mental? Como é que a gente pode se ligar à nossa fonte de criatividade, a esse impulso primário, para recriar a nossa rotina? Não é, Gi? Acho que esse é um tema Sim, importante para a gente colocar em sim, pauta. Porque, sim. sim, mesmo diante de cenários adversos, a gente pode se religar a esse lugar potente, né, aos nossos desejos. E a criatividade, Uhum. agora, ela é mais importante do que nunca. Né? Sim. Como é que, E, então, e, e- pode falar, pode falar. como é que a gente vai se readaptar a esse novo mundo? Né? Muitas pessoas estão falando, qual é o novo normal? Então, eu preciso de Uhum. flexibilidade, né? E eu gosto da metáfora do bambu, e, ao mesmo tempo, Uhum. uma abertura criativa. Porque, senão, olha aqui, olha esses números, né? Sobre Sim. estresse, burnout, depressão. Quer dizer, como é que a gente vai gerenciar tanta mudança e mudanças intensas que estão acontecendo no mundo do trabalho? Sim, eu acho que também a gente está tendo uma mudança no mundo do trabalho com uma velocidade como a gente nunca viu antes. Na época do meu pai, por exemplo, e o conselho que meu pai sempre me deu foi: encontre estabilidade. Faça um concurso, tenha estabilidade, e eu vejo que muitas pessoas buscam pela estabilidade. Mas hoje a certeza que a gente tem maior é da instabilidade, é da mudança. Né? Eu vejo que o profissional que hoje ele sobrevive ele vive com mais facilidade e com mais saúde, é aquele que se adequa melhor realmente às mudanças, que está mais flexível e que ele consegue fluir aí melhor com os acontecimentos, né? Sim. Porque essa questão da pandemia que a gente está tendo, mas se a gente for olhar aí as tendências para o futuro, é que a automatização ela tome a maioria dos cargos que hoje existem. E que muitos empregos conhecidos hoje, em 10 anos, não existam mais. E que em 10 anos, muitos outros, né, como dizem, né, quando lá atrás a gente imaginava que hoje ia ter o YouTuber, ia ter o Uber, ia ter o Airbnb, ia ter tantas formas de ganhar dinheiro que lá atrás eram impensáveis, né? Então, eu acho que esse adoecimento do trabalho, ele também ele está muito ligado à nossa saúde, ou doença está muito ligado à nossa capacidade de adaptação, de flexibilizar, de lidar com a frustração, de fluir com os acontecimentos. Né? Não sei como é que você vê. Para mim faz todo sentido, né? E para eu me adaptar, aqui eu queria trazer 3 pilares que, na verdade, são do eu comigo. Né? Tem 3 pilares da Uhum, resistência e 3 pilares do eu comigo. Eu gosto de criar tá. esses mapas mentais, assim, porque eles são didáticos, né? Pois bem, Sim. então o primeiro do eu comigo é autopercepção. Então, assim, Uhum, o cenário está mudando, esse cenário me gera
algum impacto, né? Me afeta. O que está acontecendo comigo? Né? O que eu estou sentindo? Como é que isso tem me tocado? Ou seja, essa capacidade de se perceber. E aí, Ai, né, maravilha. essa é a nossa escola, né, a psicoorgânica, ou seja, a articulação do corpo Uhum, e psique. Como é que eu me interrogo? uhum, Escutando o meu corpo, né? sim. Então, o que eu estou sentindo? Sabe? E eu falo muito isso ao longo das sessões. Vamos parar um pouquinho, vamos respirar. O que você está sentindo? Né? A todo momento eu Uhum, me interrogo também. Né? Essa é uma construção que a gente vai fazendo, a religação com o corpo. Para que uhum, então eu possa ir para o segundo pilar, que é o autocuidado. A partir da percepção de como eu estou, eu posso então cuidar de mim, cuidar do que eu preciso. uhum, Isso pode ser, né, eu comigo, eu posso pedir algo para alguém. Quer dizer, de alguma forma, eu estou buscando uma autorregulação. uhum, E aí, né, como terceiro pilar, o autoconhecimento. Então, à medida que eu me percebo, que eu me escuto, que eu olho para a minha história de vida, eu olho para o meu futuro, os meus valores, como é que eu vou articulando tudo isso? Então, é importante que a gente se conheça, né? Se perceba, se conheça e se cuide. Porque isso, sim, então, vai definir a qualidade, né, das minhas emoções, como é que eu estou chegando para o mundo do trabalho. Se a gente sim. não se regular, não é, Gi? Criar espaços de pausa, de respiração, talvez uma prática física, e deixar essa rotina nos tomar conta. E eu tenho escutado isso amplamente nas sessões. Luciana, Uhum, perdi a noção de horário. Luciana, não sei como gerir tanta reunião. Luciano, estou dormindo com sim. dor de cabeça. Luciano, estou com insônia. Pois é, gente. Então, começa a se perceber. Começa a perceber os limites do teu corpo. Cria pausas. Como é que você vai se regular? Né? Porque cada um Uhum, vai encontrar um caminho para essa regulação. Né? Não tem uma formulinha uhum. pronta. O Vitor Não. falou lindamente na live passada sobre esse autocuidado emocional. Super Uhum. importante. Né? Sim, e isso que você está falando aí é super importante, porque agora com a vinda do teletrabalho, para quem está trabalhando em casa, a sensação que eu fico é que quando a gente vai para a rua, a gente tem como se fossem uns rituais de passagem, né? Você acorda, toma banho, toma café, se troca, vai para a rua. Volta, se troca novamente, toma um banho, troca de roupa, vem para casa. Agora, com o teletrabalho, parece que fica, se a pessoa permitir, o trabalho ele vai tomar todos os espaços, ele toma conta de todos os espaços. Então, é muito importante, como você está falando, Lu, da gente poder olhar para os nossos limites, a gente poder reconhecer, porque às vezes, como você também falou agora no início, é muito mais fácil terceirizar para a empresa. A empresa não tem limite, a empresa me exige muito, e eu não olhar também para a minha responsabilidade, que Uhum. você também falou, né, que o adulto vai se responsabilizar. Então, ele vai olhar também, né, o que eu preciso para poder produzir, porque eu até gosto de dar um exemplo quando eu dou os cursos, né, de liderança e tudo, eu sempre falo, né, que a gente devia aprender até com o nosso celular, porque o nosso celular, quando a bateria dele descarrega, ele só vai voltar a trabalhar se você recarregar. Perfeito. E se você recarregar 20%, não adianta querer dele um desempenho de 100% recarregando 20%. Se você quiser o desempenho do celular de 100%, você tem que carregar ele 100%. Ele vai te dar na medida que você carrega. E a gente, muitas vezes, está com 20% e se obriga a dar 100% e Uhum. se cobra e não entende. E aí a gente começa a cometer erros, e aí a gente entra numa espiral muito negativa, né?
Então, eu acho que um olhar muito importante é a gente poder se apropriar do que eu preciso, como você falou, né? O que eu preciso para estar com energia? O que eu preciso para poder estar na minha melhor versão? Porque que adianta eu ir para o trabalho na minha pior versão? O que eu vou estar oferecendo para essa empresa? E acho que essa é uma visão, inclusive, que já está aí no mercado, né, nas organizações e também sendo vista. Porque que adianta você ter um funcionário que não tem muito o que te oferecer porque ele não está conseguindo recarregar e reabastecer? Qual é o efeito disso no longo prazo, né, Gi? E aí vem a síndrome do burnout, né? Então, esse falecimento, a pessoa se esgota, ela não tem mais energia de vida. Porque, então, Sim. ao longo de muito tempo, cronicamente, ela não respeitou os seus próprios limites, né? Dentro do Ayurveda, essa é uma das escolas, né, que me influencia enquanto terapeuta. A gente fala muito sobre a circulação do prana, né? Prana é energia vital. E aí tem uma metáfora muito interessante, como a tua do celular, que é a da conta corrente. Então, se você não gere a tua energia, você começa a entrar no cheque especial da tua vitalidade. Então, é como se você fosse tirando recursos que precisam ser repostos. Se não for reposto, o que acontece? O adoecimento, né? Emocional, físico, até o momento em que o corpo para e fala: ei, tô aqui. Você vai me olhar? Vai, né? Eu costumo dizer que o corpo sussurra, ele fala, em alguns momentos ele chacoalha, né, Gi? Ele dá um grito. Todo sintoma, ele é santo, né? Se eu não me engano, Lacan diz isso. Ou seja, ele tem um sinal aí. O corpo é sábio, então a gente precisa ir escutando esses sinais. Agora, eu queria pegar um gancho nesse ponto que você trouxe, Gi, da autorresponsabilização, né? Porque isso é coexistência. Então, no mundo do trabalho, sem dúvida, nós vamos enfrentar resistências, frustrações, limites. O ponto é, como é que nós estamos lidando com isso, né? Então, falando aqui desse período de pandemia, Luciano, 11 horas da noite eu estou recebendo e-mail. Ok. Você já abriu uma conversa com o teu gestor? Que tal trazer esse tema claramente, de forma transparente, firme, né, no adulto? Olha, o meu tempo aqui de resposta, né, de devolutiva é tal. Nossa, mas eu recebo muitas demandas, eu não vou conseguir entregar os meus projetos. Ok, então vamos rever essas entregas. Por isso é importante, dentro desse lugar adulto, diálogos, negociações e a firmeza. Porque algumas pessoas, movidas pelo medo, pela insegurança... Isso que eu ia falar. Dá para compreender, né, Gi? Algumas, assim, poxa, e se eu abrir uma conversa sensível nesse momento? Ah, Luciano, eu tenho que dar graças a Deus que eu estou empregado. Não é bem assim, né? É claro que é um momento delicado, mas algumas conversas, elas são importantes. E aí você pode se preparar para essa conversa, você pode ir gradualmente. Agora, você vai esperar um limite mais severo do corpo? Será? Né? O pessoal que está aqui com a gente, nós precisamos chegar nesse ponto. Exatamente, exatamente. E sem contar que além de tudo isso que a gente está falando em relação ao medo, né, que as pessoas têm, quando eu vou fazer trabalho nas empresas, eu também fico, às vezes, é uma coisa que sempre me chama muita atenção, porque nos primeiros encontros, eu também quero saber a demanda deles, e muitas vezes eles se abrem, porque é a psicóloga, é alguém de fora, então eles acabam muitas vezes abrindo, né, o que eles estão sentindo, o que está acontecendo, e muitas vezes eu pergunto, você já falou isso com o seu gestor? Não.
E às vezes eu acho interessante que quando eu vou comentar depois com o gestor, eles falam, nossa, mas ninguém nunca me falou isso, a gente não sabia disso. A gente iria fazer, a gente iria. Então, às vezes, as pessoas, pelo medo, elas ficam sofrendo, elas entram num sofrimento que poderia ser resolvido com uma conversa, mas o medo paralisa. São alguns fantasmas, né, Gi? Esses fantasmas vão É. tendo o nosso movimento. E é importante. É claro, se você chega numa postura infantilizada, numa postura rebelde, não é disso que a gente está falando. Uhum. A gente está falando de Sim. conversas maduras, né, de uma exposição aberta, honesta, transparente, Uhum. expondo Sim. teus limites, né, Sim. pontuando, articulando. Olha, nós temos 10 projetos aqui. Reduziu a jornada de trabalho, né? Muitas empresas Sim. tiveram esse contexto. Vamos conversar sobre o que Uhum. é possível? Sim. Muitas vezes, o nosso fantasma é assim, muito maior do que o desafio da realidade. Às vezes o gestor vai Uhum. puxar para um lado, para o outro. Vocês vão encontrar um caminho, né? Então, Sim. assim, Sim. né, a mensagem aqui é de encorajar a abrir boas conversas, conversas importantes. Porque senão é isso. Sim. O sono, a digestão, a tua vitalidade vai se esvaindo no trabalho. Sim, e eu queria até aproveitar, Lu, esse assunto para fazer um link com as constelações familiares, porque eu sinto que esses medos e esses fantasmas, às vezes, já vêm com a pessoa de tudo que ela já viveu antes na história dela. E muitas vezes o nosso chefe, o nosso líder, ele ocupa uma posição de hierarquia, né? Uma posição, e é muito fácil a gente fazer uma projeção familiar, aí, a gente fazer uma confusão aí, né? De lugares. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, Lu, do trabalho também, de como que as constelações familiares podem também nos ajudar nas organizações, no nosso trabalho. Pois é, então, as constelações, para aqueles que não conhecem, né, foram sistematizadas por um alemão chamado Bert Hellinger. Ele já é falecido, faleceu ano passado. Então, ele criou esse modelo terapêutico, né, que é muito vivo, está em constante transformação, para, então, trazer à consciência, trazer à luz as dinâmicas familiares, né, as dinâmicas sistêmicas, às quais todos nós estamos submetidos. Né? E ele diz o seguinte, para um sistema ser saudável, o amor precisa fluir. E, então, existem 3 leis que são bloqueios, que impedem que o amor, né, essa energia de consciência flua. Aqui, trazendo o recorte do sistema familiar, mas também nas organizações. E ele, então, estruturou 3 leis. O 3 aqui é um número mágico, né, Gi? Pois é, e como é que elas são aplicadas às organizações? Então, a primeira lei é a lei do pertencimento. Né? Então, para um sistema fluir de forma saudável, é preciso que todos tenham um lugar. Todos pertencem. Sempre que há uma exclusão, o sistema se desequilibra. Então, Sim. ok, como é que nós vamos olhar nas organizações? Como é que a gente lida com a diversidade? Né? Como é que a gente lida com diferenças de pensamento, raça, orientação sexual? Então, e outros, né, inúmeros fatores. Essa questão de gênero, a mulher no ambiente de trabalho, os vieses inconscientes. Então, nas constelações, é possível enxergar onde é que essas leis estão infringidas. Será que alguém foi excluído? Né? E aí, ok, como é que então isso pode ser reparado, restaurado? Né? Então, a primeira lei é: todos pertencem. Todos têm direito a um lugar no sistema organizacional.
Segunda lei, lei da hierarquia. Então, para que um sistema flua de forma saudável, é preciso que a gente respeite determinadas hierarquias, né? Isso não significa, gente, aquele conceito de hierarquia cristalizada, rígida, não é isso, né? Não é disso que se trata. Mas sim de um respeito ao lugar de cada um, ao papel de cada um e a entrada desse ente no sistema. Então, nas famílias, os mais velhos têm precedência, ou seja, eles são maiores. Numa organização, como é que é a tua relação com o teu gestor? Será que ele ocupa esse lugar? Será que você ocupa o seu lugar ou papéis são invertidos? E aí, trazendo aqui uma conexão com a psicoterapia, como é que foi o tema dos lugares na tua família, né? No teu sistema? Pai ocupou o lugar de pai, mãe de mãe? Será que você ficou na posição de filho? Ou tem aí uma triangulação, um movimento de tomar o lugar do avô? E vejam, são todas dinâmicas inconscientes, né, Gi? Isso é importante a gente lembrar. Não é que é proposital, é inconsciente. E Lu, só para fazer um adendo aí, eu fico muito com a sensação que a competição, ela entra muito nesse lugar aí que você está falando, né? Quando eu não sei qual é o meu lugar, e quando eu não senti que eu tive um lugar, ou eu não sinto na empresa que eu tenho um lugar, qualquer pessoa me ameaça. E eu preciso ficar sempre me defendendo ou atacando as pessoas que estão ao meu redor, porque eu não consigo enxergar que eu tenho um lugar. E isso, às vezes, nem é externo, porque às vezes a empresa me dá um lugar. Eu que não consigo me sentir apropriando daquele lugar, né? E aí tem todo um caminho, né, desse sujeito poder investigar sua história de vida, sua relação com os pais, a relação, né, as relações da sua família, para que então ele consiga compreender, né, o que me traz essa sensação de não ter um lugar. Porque, de fato, muitas vezes nós vamos para a organização, muitas, né, praticamente todas as vezes, com toda uma herança, com toda uma história familiar e pessoal. E aí acontecem projeções, transferências, né? Então, se eu não me sentir num lugar no meu sistema, na organização, provavelmente eu reproduzo essa narrativa interna, né? Esse filme interno. Então, isso eu acho que é uma corresponsabilidade, né? Da empresa de sustentar uma cultura inclusiva, né? Onde, de fato, os lugares estejam nomeados, claros, o famoso job description, né? Então, eu sei qual é o meu quadrado, né? Qual é o meu território, qual é o meu alcance. E também a sua própria lição de casa, né? Eu ocupo este lugar, né? Ou será que eu me desloco e quero ocupar outros lugares? E, de fato, não estou no meu centro de potência, que é diferente de poder, né, Gi? Sim, total, diferente, total. Então, se eu estou na minha potência, é isso. Eu estou no meu lugar, eu estou no meu propósito, eu estou conectado à minha força. Então... Sim, e aí eu não vou precisar rivalizar e competir, porque eu acho que também quando eu posso me apropriar das minhas características, né, eu vou saber que o meu brilho está ali e o do outro está em outra coisa, e a diversidade é que vai fazer, é que vai compor, né, aquela equipe, né? Senão a gente fica muito sem conseguir olhar o que eu tenho. Se eu não me aproprio do que eu tenho, eu paro de olhar para mim e começo a olhar para o outro, e isso me empobrece muito. Sem dúvida, sem dúvida. Então, quando a gente fala de qual é o meu lugar na organização, então é assim, qual é o ponto específico aonde eu contribuo, aonde eu entrego as minhas capacidades, a minha experiência, né?
e faço a diferença num pontinho da cadeia. Né? Então, cada Uhum. um no seu lugar, na sua potência, somados, nossa, isso é muito forte. Né? Uhum. Agora, Sim, quando um sim. se desloca desse lugar, isso afeta todo o sistema. Então, é isso que a constelação, né, nas organizações vai olhar. Quem está fora de lugar. Quem Uhum. eventualmente está rompendo hierarquia, excluídos do sistema. E também, né, a terceira lei, que é a lei da troca, como é que estão esses intercâmbios? Então, Uhum. as relações, elas são regidas pela troca. Né? Esse é o motor que faz girar uma relação. Sim. Agora, como é que está essa balança? Né? Nós doamos o nosso tempo, os nossos talentos e a empresa, né, nesse movimento de troca, nos dá oportunidades de crescimento, um retorno financeiro. Então, a gente pode se perguntar, como é que está essa balança? Como é que esse ciclo Uhum. ele é fluido? Eu tenho um sentimento de que não está num bom lugar. Então, essas são algumas reflexões quando a gente fala de troca. Uhum. Maravilha. E as constelações, elas podem, como você falou, ajudar a restabelecer esse fluxo. E é impressionante, né? A gente que quando você não tem muito como explicar, né? Só quando você vê mesmo, às vezes os resultados eles acontecem muito de uma forma muito rápida, né? Volta, quando o sistema volta, né, para o lugar, parece que, né, muitas Flui, né, coisas volta a fluir, né? flui, com certeza. E eu queria também falar um pouquinho das pessoas que perderam seus trabalhos e que estão com essa necessidade enorme aí de se reinventar nesse momento, mas que também estão apavoradas aí com a pandemia e com a crise, com o futuro. Então, o que a gente podia falar aqui um pouco para quem está com essa necessidade, né, de pagar as contas, de trabalhar, mas já não consegue mais fazer a sua função, está com dificuldades. Sim. Bom, primeiro, acho que aqui vai uma conexão empática, né? Sim, é uma situação desafiante, né? Aqueles que tiveram seu salário cortado em 70%, 50%, que perderam as suas posições, eu imagino o desafio que você está vivendo, né? Isso realmente é muito delicado. Ok. Uma vez que a gente, então, possa respirar e falar a vida está me convocando a um desafio, né? E aí eu posso me relacionar com esse desafio numa posição vitimizada, Uhum, numa posição revoltada, ou aceitar o que está se apresentando e ativar a tua criatividade. Ativar sonhos que eventualmente estavam lá, né, aqui ó, na gaveta, lá no fundinho da gaveta. Ativar eventualmente talentos que estavam também escondidos. Você pode enxergar isso como uma oportunidade, né? Bom, Luciano, falar é fácil. Pois de novo, eu imagino que seja um grande desafio. Mas aí eu te pergunto, adianta ficar revoltado? A vida está uhum, errada, o governo está errado, os chineses manipularam o vírus, blá, blá. Não adianta. A vítima, poxa, tudo acontece comigo, eu sou um azarado, meu Deus do céu, para onde vai esse mundo? O que está acontecendo? Isso vai adiantar? Não. não. Então, acho que o convite né, olhar para a nossa força, se conectar em rede. A gente pode fazer muita coisa em conjunto, né? Olha quantos movimentos estão emergindo em duplas, Nossa, trios, muitos. coletivos. No livro do Harari, Homo Sapiens, ele diz que o que nos fez, enquanto
raça, né? O Homo sapiens. Atravessar essa jornada evolutiva é a nossa capacidade de se conectar, a nossa capacidade de se articular no coletivo. Então, Gi, eu diria que esse é um ponto fundamental. Aceita a realidade, né? Eu sempre costumo falar desse livro aqui que eu amo, Ame a Realidade, Byron Katie. Ela é maravilhosa, gente. Ela diz o seguinte: abra os braços para a realidade tal qual ela se apresenta na sua vida. E veja o que você pode fazer com ela, lidar com ela, né? Então, aceitar, respirar. E é isso. O que estava lá na minha gavetinha escondido? Que sonhos eu posso reativar? Que posturas criativas, articulações em rede, conexão com pessoas, parcerias eu posso fazer? E aí, Gi, tem um componente importante aqui. Lidar com frustrações. Ah, mas eu tinha uma posição tal e agora como que eu vou me submeter? Calma, né? Tudo é temporário. Talvez você então se adapte no momento, depois, né, as coisas se restabeleçam. Então, como é que a gente lida com essas limitações da vida, né? E, de novo, eu posso ficar numa vítima, poxa, só comigo, no revoltado, tá tudo errado, a vida tá errada, ou, ok, né? Eu digo sim, e esse também é um princípio das constelações, né? Pegando o gancho aqui, é o assentir e dizer sim à realidade. Quando eu digo sim, eu fluo com a realidade. Se eu digo não, fica aquela briga interna, né? Eu e o externo. Exatamente. Então, como é poder... Exatamente. E se chegou até você um desafio, talvez a vida queira algo de você, né? Então, eu queria até acrescentar aquela frase, né, que a gente conhece também lá da psicoorgânica, que é o que eu ganho quando eu perco também, né? Porque, na verdade, quando a gente passa pelas situações desafiadoras, a gente também ganha uma série de atributos que a gente talvez não teria a oportunidade de desenvolver se a gente não estivesse passando por aquelas dificuldades. Quando a gente tem aquelas frases, né, clichês que diz, você não sabe a força que tem até que ela seja testada, mas isso tem o seu fundo ali de verdade, porque com certeza na hora que a situação vem, a gente vai ganhando, a gente percebe que precisa fazer alguma coisa, a gente vai desenvolvendo atributos para lidar com aquilo também. Pois a vida quer mais da gente, né? Vamos olhar para o Ayurveda, ele nos ensina a olhar para a natureza, né? Eu escutei de um grande mestre de Ayurveda, que me acompanhou aí por um período. Luciano, se você quer buscar soluções para problemas complexos, olha para a natureza. Contempla a natureza. Né? Eu acho isso muito bonito. Lindo. Gente, olha, a natureza é evolucionária. Então é isso. Será que os desafios não estão aí trazendo uma força que estava latente? Né? Então, eu acho que o que resume isso que a gente está falando, Gi, é como eu vou enxergar o desafio que está se apresentando para mim e como eu vou lidar com isso. Né? Isso aí. Isso vai ser determinante do caminho que você vai traçar. Né? Isso aí, com certeza. Lu, eu ficaria aqui falando horas aqui, que eu estou amando essa conversa. Que lindo tudo isso. Eu acho que essa visão aí, que a gente pôde conversar um pouquinho hoje sobre o trabalho, é uma visão assim que com certeza o meu desejo é que ela tenha cada vez mais espaço para ser falada, para ser discutida, que eu acho que as organizações precisam disso, de verdade. E a gente está aqui chegando nos nossos minutos aqui finais, e eu quero assim super te agradecer
Você sabe que eu te amo e que eu tô super feliz mesmo aqui com a tua presença, com o teu carinho, com o teu conhecimento. Eu vou agora, né, fazer. Eu acho que eu tô ficando mais agora espertinho aqui no YouTube. Eu vou ver se eu consigo colocar essa live no YouTube assim que a gente terminar. E eu quero agradecer a todo mundo que esteve com a gente aqui até agora. E vou deixar um espacinho para você, Lu. Ah, que bacana, os nossos amigos queridos, Adri. Sim, sim. Então, Gi, obrigado pela oportunidade, né? Pelo espaço. Eu sou apaixonado por esse tema da coexistência e os vários desdobramentos no trabalho, nas relações, no eu comigo. Então, eu acho que é isso. Que a gente possa, então, lidar com esse contexto de uma forma protagonista, né? No adulto, encarando aquilo que está se apresentando e dando um passo à frente, né? Sim, as mudanças estão aí. Como a gente vai lidar com tudo isso? Então, Isso aí. que a gente possa, então, ter contribuído com algumas reflexões. Obrigado. Com certeza, com certeza. E eu só queria falar que na semana que vem eu vou estar aqui mais uma vez, e na semana que vem eu vou estar aqui com a Adriana Massa, que é uma amiga nossa também maravilhosa, e ela vai falar sobre a casa orgânica, que eu acho que num tempo agora, nós nunca ficamos tanto tempo em casa, e agora com teletrabalho, é muito importante a gente se sentir bem aonde a gente mora, criar uma relação aí com a nossa casa. Então, convido aí todo mundo para participar também. Lu, beijos. Todo mundo que ficou aqui, eu vi cada um aí, obrigada mesmo, de coração. Beijos e até uma próxima. Isso aí. Beijos, até. Valeu, Gi. Obrigado. Beijos. Tchau, tchau.